Efésios 2, dos versos 14 até o 18. Penso que todos acharam. Efésios 2, dos versos 14 até o 18. Pois Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Queiram sentar, queridos. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Queridos, algum tempo atrás eu fiquei meio que abismado, contente, tentando entender o noticiário que eu tinha visto. O cenário principal e forte da época era o maníaco do parque. Ele matou várias mulheres e o assunto se tornou notícia, um verdadeiro terror, um assombro gigantesco. O cara era um psicopata, um assassino qualificado, se é que podemos falar dele dessa medida. Mas chegou o momento. O crime, ele mais dia menos dia, ele é descoberto, ele é punido. E aquele homem, depois de descoberto, ele narrou, ele admitiu. Alguns outros crimes ainda não desvendados foram descobertos com a prisão dele. E ele foi enjaulado, foi preso. Agora, irmãos, eu confesso que isso não é o que mais chama a atenção. Um homem fazer isso, outros piores do que ele, nós já vimos história na humanidade. Pessoas matando em massa, pessoas cometendo crimes terríveis. Mas o que foi interessante é que, pelo menos uma das mães, eu sei que mais pessoas, mas uma das mães fez questão de dizer: olha, eu sei tudo que você fez contra a minha filha, a maneira terrível que você fez. Mas aquela mãe disse o seguinte: eu conheci o perdão de Jesus Cristo e eu posso perdoar você, mesmo tendo cometido todas as atrocidades que você fez. Eu posso perdoar você. A cena era forte, irmãos, muito forte. Criminoso terrível, mortes, assassinatos brutais, mas depois uma cena de perdão. Irmãos, o cristianismo faz coisas que realmente nós não conseguimos imaginar. Certas coisas você vai conhecer nesse ambiente, nesse pensamento, nesse sentimento, nessa atitude cristã. Hoje à noite, dentro desse espírito de coisas grandes promovidas pelo cristianismo, nós vamos considerar que Cristo uniu e reconciliou pela cruz os homens. Cristo uniu e reconciliou pela cruz os homens. O que é que nós precisamos entender? O que é que nós devemos entender a partir dessa declaração? Em primeiro lugar, que Cristo uniu judeus e gentios fazendo uma nova humanidade. Nós temos na passagem que nós acabamos de ler, que alguns estudiosos chamam de a passagem mais importante do Novo Testamento. Verdades gigantescas estão resumidas em poucas palavras.
verdades que tocam não apenas uma pessoa, uma família, uma cidade, ou uma nação, ou um povo, mas que tocam toda a humanidade, estão envolvidas. Nós encontramos nessa passagem, em alguma medida, o centro do cristianismo, a obra de Cristo na cruz. Nós encontramos nessa passagem a promoção da unidade das divisões mais agudas e terríveis entre seres humanos. Nós encontramos nessa passagem a reconciliação dos homens com Deus, e nós encontramos nessa passagem a obra de anúncio do Evangelho da paz e a obra também de acesso, caminho de acesso ao Pai por um Espírito. Então nós temos verdades grandiosas nessa passagem. Primeira verdade que nós vamos estar destacando é que Cristo uniu. No verso 14, o verso 14 ele inicia da seguinte maneira: pois Ele é a nossa paz. É interessante que Paulo, já tendo dito que os judeus e gentios antes estavam separados, os gentios separados dos judeus, eles não faziam parte da comunidade de Israel, eles eram alheios às alianças da promessa, eles não tinham esperança, eles estavam sem Cristo, eles estavam sem Deus no mundo, era uma condição terrível, mas eles foram aproximados por causa da morte de Cristo. A morte de Cristo fez toda a diferença. A morte de Cristo é um divisor de águas. Paulo então trouxe essa história, relembrando o que havia sido dado ao povo judeu, mas que agora também estava sendo dado aos gentios, aqueles que não eram judeus. Mas nesse momento Paulo vai dizer: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Irmãos, em primeiro lugar é interessante dizer que Cristo Ele é a nossa paz. Quando você pensar sobre paz, pense nessa paz em 3 dimensões. Em primeiro lugar, pense na ideia de paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A ideia de paz aí é que havia uma inimizade, o nosso texto aqui trata disso, mas a obra de Cristo gerou paz com Deus. Não mais inimigos, não mais distante, paz com Deus. Uma segunda ideia ligada com a paz é a paz de Deus. A paz de Deus é uma sensação. A paz de Deus é um sentimento. A paz de Deus é uma condição da nossa alma que nos invade de uma maneira tal que, ainda que ao nosso redor, ainda que no nosso exterior, ainda que no nosso contexto externo esteja acontecendo um verdadeiro terremoto, desastres estejam acontecendo ao nosso redor, o nosso ser é governado por uma paz que não é humana, mas é a paz de Deus. Agora, nesse momento, Paulo ele nos diz aqui uma outra coisa. Ele diz: Cristo, Ele mesmo é a nossa paz. Pense rapidamente. Em um estado de inquietude, em um estado de não amizade, nós queremos paz, nós queremos boa relação, nós queremos proximidade, nós queremos algo apaziguado, algo bem. Nós queremos essas coisas. E nós também queremos ter essa sensação interna de controle, em que nós nos sentimos bem. Mas nesse momento Paulo vai dizer que o próprio Cristo é a nossa paz. Então nós podemos resumir a condição da alma humana, tendo paz ou não tendo paz, da seguinte maneira: pessoas sem Cristo, elas podem ter todas as coisas. Elas podem ter saúde física, elas podem ter boas condições financeiras,
elas podem ter estudado nas melhores escolas, nas universidades mais nobres e mais conhecidas, elas podem ter o mais completo plano de saúde, elas podem ter a sua mega empresa, elas podem ser pessoas conhecidas, afamadas em um contexto local ou de maneira muito mais ampla, elas podem ter tudo que a mente humana almeja ter, mas tais pessoas, elas não terão paz, porque elas não terão aquele que é a própria paz. Agora, qualquer pessoa, mesmo não tendo nenhuma dessas condições, não sendo afortunada com nenhuma dessas coisas, sendo talvez a pessoa mais simples, a pessoa em um contexto mais desfavorecido, seja o que for, se ela tem Cristo, ela tem a paz, porque Ele, Cristo, Ele é a nossa paz. Amém. Irmãos, que coisa gigantesca. Isso é importante, muito importante de ser destacado, especialmente, lembre, judeus e gentios, a inimizade era muito grande. Paulo diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu. O qual de ambos, o qual de judeus e gentios. Nós já falamos na última mensagem que a inimizade entre judeus e gentios era uma coisa gigantesca. Para a gente ter uma ideia, na literatura judaica, os judeus eram chamados de cães. Na literatura judaica havia um ditado que se dizia: graças a Deus que eu não nasci nem mulher e, dentre as outras coisas, nem gentil. Eles comparavam, eles faziam comparações e colocavam as mulheres dentro desse ditado judaico entre o que era pouco apreciado, de pouco valor, mas especialmente os gentios. Os gentios eram chamados de cães, e entenda que no Novo Testamento um cão não é como hoje. Um cão hoje ele é muito bem cuidado. Tem cães que fazem cirurgias que o dono dele gasta o que talvez nenhum de nós gasta com a família inteira, levando em conta o que essas pessoas gastam com os cães. Cuidar de um cachorro hoje, como alguns dizem que deve ser, você pode ter certeza, é mais um membro na família. Dependendo do cachorro, se for um cachorro de saúde fraca, gasta mais do que os outros membros da família. Os cães naqueles dias não eram assim. Os cães, eles eram praticamente feras, eram terríveis, comiam restos humanos. Era assim que os judeus se expressavam acerca dos gentios. Os gentios, por sua vez, também não tinham grande apreciação pelos judeus. Havia todo um muro de inimizade que os separava. E aqui o texto nos diz que de ambos fez um. E então, irmãos, uma das coisas que nós podemos perceber é que a morte de Cristo na cruz rompeu as barreiras que haviam entre povos, entre raças, promovendo a unidade. Paulo continua explicando isso. Ele diz: o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. É interessante nós percebermos que quando Cristo uniu, Ele fez isso destruindo aquilo que separava. E talvez uma das coisas que vão ser mais difíceis de responder no nosso texto é isso. O que é que nos separava? O que era essa barreira de separação que havia entre esses povos? Alguns pensam que era uma ideia gnóstica. Esse muro de separação era uma divisão, essa barreira, esse muro de separação, era uma divisão entre o mundo de baixo e o mundo de
de cima. Os gnósticos falavam de uma existência superior e de uma vida superior, de ideias, pensamentos, um conhecimento superior, e que isso era a barreira de separação, mas que através de Cristo isso tinha sido removido. Mas isso é só uma ideia gnóstica. Uma outra ideia, uma segunda ideia, e essa é muito mais popular, é que alguns acham que essa barreira de separação, Paulo aqui está se referindo ao muro que havia lá no templo de Jerusalém, nesse muro que delimitava o que era chamado de átrio dos judeus, ou átrio dos gentios, desculpa. Átrio dos gentios era o local onde os gentios ficavam. E aí então eles tinham aquele lugar, tinham aquela separação. Naquela muralha estava escrito que os gentios tinham que ficar até ali, que os gentios não podiam passar daquele lugar, e se extrapolassem essa medida, eles seriam punidos com pena de morte. Isso é fato, só havia lá. Irmãos, nós podemos dizer que essa interpretação ela é muito popular, mas talvez não é a melhor interpretação acerca dessa barreira que foi quebrada. E o que seria então essa interpretação? Bem, muitos estudiosos do Novo Testamento estão convictos que a remoção dessa barreira é a remoção da lei judaica. Nossa, é interessante que a passagem seguinte, aliás, a passagem no seu fluxo nos vai dizer o seguinte: ele destruiu a barreira, ele demoliu a barreira, ele aboliu a barreira, o muro de inimizade. Aparentemente o muro de inimizade parece muito com a ideia lá do templo, mas logo depois Paulo diz, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O fato é, irmãos, que esse verbo anular, ele em outros lugares, ele aparece com essa ideia de realmente remover. Ele aparece nesse sentido de realmente tirar algo. Então, esse anular se diz ou tem a ver com tornar ineficaz, não ter mais eficácia. É uma das ideias que nós precisamos estar atentos. Uma segunda ideia é que Paulo diz, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, a lei dos mandamentos. Aqui nós encontraríamos várias interpretações. Existe uma outra interpretação que também é popular entre os estudiosos, é a ideia que aqui se refere ao que é chamado de lei cerimonial. E alguns outros dizem a lei cerimonial e a lei dietética, os costumes alimentares dos judeus. Não come carne de porco, não come aquilo, não come aquela ave, não come aquilo outro, papapá. E quando ele removeu a lei, ele removeu essa parte da lei. Um problema com essa interpretação é que nós não encontramos essa ideia no Novo Testamento. Quando ele se referia a uma lei, ele se referia a uma lei como um todo. Ele se referia a uma lei no seu sentido mais amplo. Ele se referia a uma lei com tudo que a lei significava. A lei mosaica. A lei como fora dada para Moisés e por Moisés. Então, assumir a ideia que foi apenas as leis dietéticas ou a lei cerimonial vai encontrar essa grande dificuldade, apesar de estudiosos terem essa opinião. Parece que a opinião mais sustentável é que de fato toda a lei ela foi removida com a obra de Cristo na cruz. Agora, irmãos, talvez uma das coisas que isso vai nos trazer é o seguinte: bem, mas qual é o lugar da lei? Logicamente, a lei tem grande aplicação em termos do Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento estão frequentemente ligados às Escrituras do Antigo Testamento e
mencionando esses mandamentos e fazendo aplicações. Aplicando, só para a gente ter uma ideia, 9 dos mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos, são explicitamente mencionados no Novo Testamento, e eles estão sendo aplicados. Mas o que nós encontramos em várias passagens do Novo Testamento é que essas passagens nos falam da lei de Cristo, nos falam da lei áurea, nos falam de algo novo que nos foi trazido. Irmãos, uma outra consideração muito importante é que nós não vamos encontrar qualquer carência quando nós olhamos o Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento e ter daí algum prejuízo a partir da compreensão que a lei foi anulada através da morte de Cristo. Agora, irmãos, o que é que isso vai trazer de prático para a nossa compreensão dessa passagem? É importante destacar que essa distância, essa inimizade, essa dificuldade entre gentios e judeus se dava em parte por causa de vários costumes judaicos. Eles não comiam várias comidas. Você lembra que quando Pedro tem aquela visão lá em Atos 10, um lençol é aberto, desce, e vem uma voz que diz: Pedro, mata e come. Pedro diz: Senhor, de jeito nenhum, não, nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E a voz que vem para Pedro: Pedro, aquilo que Deus considera puro, você não considera impuro. A visão vem 3 vezes. A ideia é que Deus insistia com Pedro sobre uma ideia altamente enraizada na mente dele. Os apóstolos, em alguma medida, demoraram para entender certos aspectos da nova aliança. E aí, então, irmãos, é interessante perceber que todos aqueles costumes judaicos, tudo aquilo que os judeus, o judaísmo, os costumes que eram impostos pela lei, aquilo de fato gerava uma espécie de muro que distanciava os judeus dos outros povos. É tanto que o evangelismo dos judeus incluía tornar os outros povos judeus, judeus nas suas práticas, judeus nos seus costumes, judeus na adoração, sim, mas em todas as outras coisas também. Então havia uma ideia, e se tornou algo muito ruim, que os judeus inclusive tiveram uma apreciação muito grande por eles mesmos. Judeus e gentios com um muro praticamente intransponível. Mas aí Paulo diz: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Paulo está dizendo: tudo aquilo que foi colocado é agora removido. Muito, irmãos, da lei é claramente removido. Por exemplo, tudo que nós falamos acerca da lei cerimonial, Cristo cumpriu todas as coisas. Muitas e muitas das leis eram leis civis para Israel, focadas na nação judaica. E aqui a Escritura nos diz que toda lei. Aí a pergunta: sim, e a lei moral, os aspectos morais da lei? Em nada o Novo Testamento, com toda a sua abordagem, fica devedor ou fica capenga diante daquilo que é o padrão moral de Deus. Então, uma vez que isso é removido, nós podemos entender que Deus está promovendo a unidade desses povos, porque aquilo que os separava foi removido. Paulo diz: o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. A morte de Cristo, irmãos, foi algo espetacular. Coisas realmente gigantescas, enormes. Quando nós estudamos a doutrina de Cristo, especialmente a morte de Cristo,
nós nos deparamos com coisas tão grandes, e para que nós venhamos realmente a nos ater nisso, ficamos semanas lendo passagens, as explicações, pensando na grandeza daquilo que aconteceu na cruz. Uma das coisas que foram gigantescas que aconteceram na cruz é que o próprio Deus promoveu a unidade. Aquela separação que existia antes, ela foi desfeita na cruz. Paulo está dizendo, a paz foi promovida porque Cristo, na sua carne, ele aboliu, ele removeu a lei das ordenanças, que consistia em mandamentos, em decretos. Ele removeu na sua carne. Então, irmãos, o texto nos diz: uma nova humanidade é criada em Cristo. A expressão grega, um novo homem. Em Cristo estava sendo criado um novo homem. E aí eu quero fazer alguns destaques. Agora, o povo de Deus, tanto são judeus quanto gentios, que reconheceram os seus pecados e creram em Cristo como Salvador. Esse é o povo de Deus. Um segundo destaque que deve ser feito é que, queridos, a obra de Cristo na cruz removeu as barreiras mais profundas que nós possamos imaginar entre seres humanos. Hoje em dia está havendo toda uma animosidade contra os judeus, mais uma vez, contra os islâmicos na Europa, contra os judeus, há toda uma animosidade. Mas isso é preciso entender, no passado já foi pior. A obra de Cristo removeu essas grandes barreiras, essas grandes distinções, essas grandes distâncias, essas grandes dificuldades, tudo isso que distanciava povos. Uma terceira colocação que eu quero fazer a partir disso: eu e você, sem nenhuma dessas barreiras, não podemos viver um cristianismo que não seja marcado por unidade. Nós não podemos viver um cristianismo que não seja marcado por unidade. Relações pessoais que não sejam marcadas por unidade. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: é que as grandes barreiras, elas já foram vencidas. É que as grandes barreiras, elas já foram removidas. Uma morte cruel, uma morte sangrenta já aconteceu, de sorte que removeu as grandes barreiras. Hoje, depois dessa morte, barreiras menores também precisam ser removidas. Dificuldades menores também precisam ser removidas. Dificuldades relacionais precisam ser removidas. Pessoas então que resolvem as suas dificuldades nos seus contextos particulares, essas dificuldades, elas precisam ser removidas. União é coisa de cristão. Algo que deve arder no nosso interior é que um dos pontos essenciais da mensagem do Novo Testamento é que no cristianismo nós somos unidos, entrelaçados. E aí, meu querido, se por alguma razão você vive em um processo de distância, de rancor, de ódio de pessoas, entenda uma coisa: isso não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. Isso não tem nada a ver com as conquistas que aconteceram na cruz. União é coisa de cristão, inverso não. Uma segunda colocação que nós precisamos fazer a partir do nosso texto é que, além de unir, além de promover a unidade, além de remover aquilo que gerava, que obstruía a unidade de povos e as limitações impostas pela lei, além de remover
esse muro de inimizade, nós sabemos também que fomos reconciliados. O verso 16 nos diz: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Em primeiro lugar, reconciliar quer dizer restaurar, voltar a um estado de amizade. Essa ideia ela fica expressa de uma maneira ainda mais clara no texto de Romanos, do capítulo 5, dos versos 1 até o 11. Paulo lá também nos fala esses temas, todos esses principais temas que aparecem aqui, aparecem também lá. E Paulo nos diz que foi reconciliado pela obra da cruz, povos foram reconciliados e a inimizade foi removida. Ele nos diz, no verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Um detalhe aqui importante, irmãos, é que tanto judeus quanto gentios estavam em um estado de inimizade com Deus. Os judeus, eles se arrogavam dos seus privilégios, de fato, eles tinham vários. Mas tanto judeus quanto gentios estavam separados, o pecado separado. O Novo Testamento vai insistir várias vezes dizendo que judeu era realmente aquele que era circuncidado no coração, não apenas ser descendente físico de Abraão, mas ser filho da promessa. Dessa maneira, então, pessoas eram reconciliadas. Os gentios também o eram, viviam sem Cristo, sem Deus, sem esperança, distantes de Deus. E a grande barreira que separava os homens era o pecado. O pecado, então, fazia com que nem judeus, nem gentios pudessem ter essa comunhão, essa associação, essa amizade com Deus. E reconciliar com Deus os dois em um corpo. Agora, não mais judeus, não mais gentios, mas um corpo composto de judeus e de gentios que creram em Cristo e foram reconciliados com Deus. Algo que é importante ainda de ser destacado, Paulo diz assim: por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Irmãos, o centro de tudo isso que está acontecendo é aquela obra que aconteceu na cruz do Calvário. Deixa eu dizer para você que não é à toa que a cruz é o símbolo que representa, é o ícone do cristianismo. Eu lamento profundamente que no nosso país a ideia de cruz está associada com o catolicismo romano, especialmente a ideia da cruz com o Cristo morto na cruz. É muito lamentável, porque o mundo evangélico pegou uma aversão à cruz, e existe uma ideia que a cruz é um simbolismo católico, a cruz ela era maldita, Cristo morreu, ele levou toda a maldição, e se cria uma verdadeira aversão à cruz. Mas, querido, se você, por exemplo, se familiarizar com o cristianismo norte-americano, lá em todas as igrejas evangélicas existe uma cruz. Às vezes, dentro da igreja ou no lado de fora, normalmente, há uma torre, no topo dessa torre existe uma cruz. Literalmente, os cristãos estão dizendo: nós somos a comunidade daquele que morreu em uma cruz. Nós somos aqueles que creem que aquele que morreu na cruz, ele resolveu o grande problema que havia entre os seres humanos e Deus. Nós somos aqueles que percebem que o ápice do preço que foi pago por nós é aquilo que nos representa, é a cruz. É válido perceber que os cristãos, durante bastante tempo, eles procuraram representações. O peixe foi uma tentativa de representar o nome de Jesus escrito no peixe. Nós somos aqueles que têm o nome de Jesus. E aí, no período de perseguição, era desenhado o peixe, e eles se apresentavam como cristãos. Alguns deles tinham
uma espécie de mímicas, outros se utilizaram do pavão, a ideia de vida que traz, e eles levantaram vários outros símbolos, mas o interessante, irmãos, é que foi a cruz que permaneceu como símbolo do cristianismo. E aqui é vital para a nossa compreensão, para a nossa relação com Deus, que eu e você somos o povo daquele que foi pregado na cruz, daquele que na cruz concluiu, na cruz ele venceu, na cruz todas as coisas foram feitas. E uma coisa que é interessante de se dizer, irmãos, o túmulo vazio, a ressurreição de Jesus, ela diz o seguinte: tudo o que aconteceu na cruz é legítimo e verdadeiro. Interessante, note, pense, raciocine. O túmulo vazio não tem sido a identificação dos cristãos durante os séculos, mas a cruz. Por quê? Porque na teologia, no entendimento dos escritores do Novo Testamento, tudo aconteceu na cruz. Foi no momento do sacrifício, foi no momento em que estava sendo pago, foi naquela hora em que o Deus, homem, o eterno Deus, o todo-poderoso Deus, vindo entre os homens, se fez homem, e em uma cruz ele foi sacrificado no lugar de homens. A obra foi feita de maneira completa ali. Como assim? Insistentemente. Os autores do Novo Testamento vão se referir à morte de Cristo, à obra de Cristo e à cruz de Cristo. É um elemento central. Não é à toa, irmãos, que Jesus disse que se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o coração do cristianismo. A cruz, a obra que aconteceu lá. O santo e eterno Filho de Deus, sem pecado, sem defeito, morto no lugar de pecadores. A obra da reconciliação, ela aconteceu na cruz do Calvário. Paulo diz de maneira bem explícita, verso 16: e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Eu quero destacar duas coisas nesse momento. As gigantescas inimizades da humanidade já foram vencidas na cruz. Honra, glória e louvor ao Senhor por isso. Você conseguiu já vencer suas inimizades? Irmãos, de fato, algumas inimizades andarão conosco. Alguns nos odiarão porque nós amamos a verdade. Jesus mesmo foi odiado porque na sua boca estava a verdade. Eles não queriam a luz, odiaram Jesus e era o inimigo mortal dele. Odiaram os apóstolos, a igreja primitiva, quantos deles mortos? Os inimigos da verdade odiarão o povo de Deus. Isso é fato. Mas, queridos, os inimigos da verdade, o povo de Deus vive em uma condição de amizade. O povo de Deus vive em relacionamentos estreitos, afetuosos. Logicamente que essas coisas elas não acontecem por acaso. Elas requerem de mim e de você esforço. Elas requerem de mim e de você atitudes. Elas requerem de mim e de você a nobreza de um comportamento cristão, a nobreza de um pensamento cristão, a nobreza das ideias que partem do cristianismo. Mas requerem de mim e de você que nós estejamos nos movendo em direção de refazer a amizade, de remover a inimizade que antes constava.
Irmãos, com muita alegria eu digo que eu escuto histórias e histórias de pessoas que antes de conhecer a Cristo estavam há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há não sei quantos anos, sem falar com Beltrano, sem falar com um parente, sem falar com uma pessoa, por causa de desavença ou de desavenças que tinham acontecido no seu passado. Mas Cristo veio, a pessoa entendeu o que é o perdão, a pessoa entendeu o que é a reconciliação, a pessoa entendeu o que é a união, e a pessoa tomou todas as medidas que eram necessárias para se aproximar de outros e também promover reconciliações nos seus relacionamentos. Agora, se eu e você, ainda hoje, depois de todas essas verdades centrais, maravilhosas, e nós ainda vivemos nas nossas inimizades, nas nossas distâncias irreconciliáveis, é algo estranho para o nosso cristianismo. Eu não estou dizendo que vamos abrir mão da verdade. Não tenho como ser amigo de um ateu. Não tenho como comungar com as ideias dele. Precisamos ser sinceros também em dizer que nós não temos como ter amizade com parte dos evangélicos, porque parte deles simplesmente abandonou a verdade. Hoje existe um evangelho da prosperidade que ele é nojento, ele é contra as escrituras. Esse evangelho da prosperidade lança as pessoas a fazer as coisas materiais o seu Deus. É uma corrida frenética, desenfreada por coisas. E tem pessoas que a plenos pulmões, promotores da religião, mercadores da fé, homens hábeis em lidar com as coisas da religião, com o campo da fé, e eles transferem, eles tiram de Cristo o foco e colocam o foco nas coisas. A grande bênção, quando essas pessoas compartilham as suas grandes bênçãos, é que ela antes estava desempregada, sua empresa estava falida, mas agora ela tem um grande emprego, agora ela é gerente, agora ela é dona, agora ela adquiriu, ela agora possui isso, ela agora possui aquilo. Ou talvez, no outro momento, a sua outra grande bênção é que ela era uma pessoa enferma e agora é uma pessoa sadia. Mas, irmãos, se essas coisas fossem bênçãos secundárias, esse evangelho da prosperidade ele não seria tão detestável. Mas entre essas pessoas, nós não encontramos pessoas que dizem: oh, como o meu Cristo é maravilhoso, ele pagou o meu preço. Eu nem sei se essas coisas são mencionadas no meio de tais pessoas. E muita gente, correndo atrás dessas coisas e fazendo daquilo que é material o seu Deus. Parte dos evangélicos que comungam com ideias dessa natureza. Como nos associar com tal ideia? Eu estou falando de um desvio presente, e existem outros. Então, irmãos, nós não abrimos mão da verdade. Não é amizade a todo custo, mas é lamentável quando cristãos, em um contexto que deveriam vencer as suas dificuldades, estão cada um para um lado, porque tais pessoas não aprenderam a fazer as suas reconciliações. Ele destruiu a inimizade. Que nós possamos nós também, irmãos, com a graça de Deus, destruir as nossas infantis inimizades. Logo depois, Paulo nos diz: ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Uma terceira grande bênção dessa obra da cruz é que Cristo ele veio e anunciou, ele evangelizou, ele trouxe uma mensagem de paz.
e aos que estáveis longe, e aos que estavam longe, dos que estavam perto. Essa expressão estavam longe, estavam perto, são linguagens que Paulo está usando. Já usou isso nos versos 11 e 12, falando que os gentios eles estavam longe, eles estavam sem Deus, eles estavam sem Cristo, eles não participavam da comunidade de Israel, alheios às alianças da promessa, eles estavam longe, os gentios. No verso 13, mas foram aproximados. Então eles adentraram. Essas expressões, como nós encontramos no verso 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. A vocês que estavam longe, uma referência aos gentios, e aos que estavam perto, uma referência aos judeus. Uma dificuldade, irmãos, é que Jesus, no seu ministério terreno, parece que ele esteve bem centrado nos judeus, e realmente isso é fato. Ele mesmo disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós temos diversos contextos. Nós temos gentios em Israel, gentios que foram atendidos pelo Senhor. Nós temos várias passagens da história da mulher sirofenícia, que vem Jesus se afastando dela, ela vem com a grande fé, dizendo que as migalhas que vinham de Jesus eram suficientes para ela. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, ela é atendida. Os gregos procuram Jesus. O Evangelho de João nos destaca isso. Nós temos os centuriões, e dentro da mensagem de Jesus estava o desafio para os apóstolos e a sua igreja levar o Evangelho a todas as nações. Então Jesus em si, ele tem um ministério mais focado entre os judeus, mas isso não quer dizer que ele não tenha também anunciado a paz aos gentios, aos que estavam longe, aos que não faziam parte das alianças da promessa. Ele veio e ele anunciou a paz, tanto a judeus quanto a gentios. Jesus, ele tomou providências de remover. Isso foi feito especialmente na cruz, mas esse evangelho da paz foi anunciado a tais pessoas. E nós encontramos no que Paulo está argumentando, é que isso também é parte dessa obra que estaria sendo consumada na cruz. Irmãos, fica também para nós a ideia de nós anunciarmos essa palavra tanto aos distantes quanto aos próximos. E aqui eu quero que você não pense apenas nos que são distantes geograficamente falando, é os que são distantes do nosso coração, é os que são distantes no sentido relacional. Irmãos, tem pessoas que nos maltratam tanto, que nos ofendem tanto, que são tão terríveis conosco, que em alguma medida brota uma irritação tão profunda no nosso coração, e os que conhecem a verdade chegam a dizer: bom era que fulano de tal fosse lançado nos quintos dos infernos. Pessoas agem de uma maneira tão terrível que alguns de nós, no mínimo, pensamos nesse tipo de coisa. E bom que isso acontecesse com fulano de tal, era bom mesmo que não ouvisse, se ouvisse a palavra, que nunca entendesse. Mas, queridos, o que nós encontramos nessa passagem é o exato oposto. Ele veio e anunciou paz. Quando nós pensamos na obra da reconciliação, Cristo, ele fez isso por pessoas que o rejeitaram. Ele fez isso por pessoas que o abandonaram. Ele fez isso por pessoas que foram covardes. Ele fez isso por pessoas que o maltrataram de todas as maneiras. Se alguém tinha motivos para desejar ou para fazer o mal a outras pessoas, esse era o próprio Cristo. Mas ele vem e ele anuncia a paz, e ele age, ele tem ações, ele tem atitudes, ele tem iniciativas para que essa inimizade gigantesca que havia, ela fosse removida. No final das contas, ele tem a atitude cabal na cruz. E aqui, queridos, vem para mim e para você como profunda lição que eu e você também devemos anunciar essa paz. Dois destaques: o Evangelho deve estar nos nossos lábios. A palavra aqui para anunciar é a palavra
que é usada no Novo Testamento para evangelizar. Ele veio e evangelizou, ele anunciou o evangelho da paz. Então eu e você devemos estar com esse evangelho nos nossos lábios. Mas o segundo destaque, não apenas das pessoas que você gosta, não apenas das pessoas que você mais aprecia, não apenas daqueles que você mais tem um interesse, uma afeição, não, os que estavam longe e os que estavam perto. Longe e perto aqui, não entendo em termos geográficos, mas em termos relacionais. Mesmo aqueles que estão distantes do nosso coração, mesmo aqueles por quem nós não conseguimos nutrir os melhores sentimentos, anunciemos esse evangelho da paz. Queridos, na verdade, o cristianismo ele começa a se distinguir aí. É muito bom ser agradável com quem é agradável conosco. É muito bom estender a mão para quem estende a mão para nós. É muito bom agir, nos empenharmos por aqueles que de alguma maneira, por aqueles pelos quais nós temos afetividade. Mas, queridos, estender a mão, como a mulher da história do início, falar de perdão, falar de um Deus que perdoa, falar de um Deus que transforma, falar de um Deus que faz coisas grandes. Queridos, é aí que o cristianismo começa a se distinguir. É aí que a maturidade relacional que eu e você temos com Cristo começa a aparecer. É quando eu e você vencemos essas barreiras que parecem ser barreiras intransponíveis, mas quando nós pensamos em Cristo, em sua cruz, na sua obra e naquilo que Ele fez, no seu grande perdão, na reconciliação maravilhosa que Ele providenciou, que Ele anunciou, que Ele disse que eu e você deveríamos estar fazendo, é aí que o nosso cristianismo começa a se distinguir. É aí que nós começamos a brilhar. É aí que o sal salga, que a luz brilha. Porque no contrário, irmãos, o que nós encontramos são pessoas interesseiras, pessoas que só dão a partir daquilo que recebem lá fora. O islamismo é a religião do ódio. Nós encontramos religiões, todas elas focadas e fundamentadas nas boas obras, no mérito, graça, perdão, reconciliação. É aí que o nosso cristianismo começa a se distinguir. É assim, irmãos, avancemos, anunciemos, tanto aos próximos quanto aos distantes do nosso coração. É nisso que o nosso cristianismo se distingue. Verso 18: pois por meio dele, tanto nós como vocês, tanto os judeus como os gentios. Quando Paulo diz tanto nós como vocês, aqui na língua original é uma palavra só. Pois por meio dele, ambos, nós e vocês, judeus e gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo está dizendo que essa obra da cruz abriu acesso ao Pai. Ele quer destacar que já não há mais privilégios entre judeus e gentios, nós, ambos. Ele quer destacar a unidade por um só Espírito. Não é um Espírito para judeu, um Espírito para gentio. Não, é um só Espírito. É o acesso para ambos. E ele diz, no final da frase do verso 18, temos acesso ao Pai. Essa obra de Cristo trouxe para nós acesso ao Pai. Irmãos, nós temos aqui algo maravilhoso acerca do nosso cristianismo. Nós somos unidos
e reconciliados. E isso nos trouxe acesso ao Pai. É destacável, irmãos, que no cristianismo todo cristão é um sacerdote. Antes, no período do judaísmo, apenas um sumo sacerdote. Os sacerdotes tinham um incenso. O incenso representava as orações dos santos. No Novo Testamento, todo cristão, judeu, gentil, um cristão que for, ele tem acesso ao Pai. Isso deve ser utilizado por nós, porque isso é uma bênção gigantesca. O Senhor do Universo para e nos escuta. Utilizemos isso e utilizemos muito bem. Eu quero insistir com você. Você consegue perceber as maravilhas que estão acontecendo na cruz? Paulo está falando do passado, como as coisas eram. Aqui ele está falando em termos coletivos. No capítulo 2, do verso 1 até o 10, ele falou em termos mais específicos. Mas aqui, ele está falando de maneira mais coletiva: judeus, gentios, povos, nações, inimizades entre raças. Tudo isso foi desfeito pela obra da cruz. A barreira, a muralha foi removida, foi abolida, se tornou ineficaz. A obra de Cristo agora uniu. Deus providenciou união e reconciliação. Queridos, isso tem que aparecer nas nossas relações. Isso tem que aparecer. E eu e você devemos estar incomodados com essas coisas. Eu e você precisamos ser as pessoas, ser os crentes que estão buscando essas coisas. Às vezes são familiares nossos. Às vezes é um vizinho, tem vizinhos que se agridem tanto. Às vezes são pessoas do mesmo trabalho. Às vezes são pessoas do mesmo bairro, do mesmo contexto. Queridos, nós somos então convidados pelas Escrituras a vivermos em uma atitude de unidade. Logicamente, aqui nós entendemos a unidade do povo de Deus, a reconciliação do povo de Deus, mas está implícito que uniões aprovadas por Deus, reconciliações que Deus quer, que eu e você devemos estar empenhados. Irmãos, a quebra da unidade e a falta de reconciliação muitas vezes só depende de nós. A mediocridade do nosso cristianismo tem feito de nós pessoas distantes, amargas, pessoas que retrucam, pessoas cheias de orgulho, pessoas que estão dizendo não o tempo todo. Mas, queridos, eu e você precisamos entender que Ele veio e anunciou a paz. É assim que eu e você devemos ser para as pessoas que estão próximas do nosso coração ou pessoas que estão distantes do nosso coração. Eu e você devemos ser essas pessoas que vencem essas barreiras, que lutam para que essas coisas sejam removidas. Coisas maiores já foram. Se nós agirmos assim, é aí que o nosso cristianismo vai começar a brilhar. Pense em você, nas suas relações. Tem algo que depende de você? Faça. Faça. Coisas muito maiores o nosso Cristo já fez por nós. Talvez você no seu lugar não consegue imaginar, não consegue perdoar, não consegue conceber a ideia. Você precisa conhecer o amor de Cristo. Você precisa conhecer o perdão que Ele dá. Você precisa conhecer a restauração que Ele promove.
Convide Ele para ser seu Salvador. Diga que reconhece que precisa de um Salvador. Diga que reconhece que você não tem andado nos caminhos dele. Diga isso para Ele, implore a Ele: Jesus, vem transformar a minha vida. Eu quero conhecer esse perdão, essa amizade reconstruída. Eu quero conhecer essa paz. Eu quero ter o Senhor como a minha paz, aquele que faz com que a paz reine no meu coração, aquele que reina no meu coração, aquele que é o Senhor da minha vida. Eu quero conhecer a Ti, Jesus, como meu Senhor. Eu quero que o Senhor venha ser a minha paz, que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero entender esse acesso, eu quero usufruir desse acesso. Cristo vai fazer todas essas coisas. Volte-se para Ele. Ele vai operar essas maravilhas na sua vida também. Nosso Deus, muito obrigado, Pai Celeste, pela Tua palavra trazida a nós nessa noite. Ó Deus, Cristo nos uniu e nos reconciliou. Que coisas gigantescas foram feitas, Pai. Hoje, ó Deus, vivendo em um mundo em que os judeus estão distantes, todas as brigas, as lutas ferrenhas já não estão mais diante dos nossos olhos. Parece que isso é de pouco valor, mas nosso Deus, nós sabemos, o registro da história não falha. Coisas gigantescas aconteceram. Pai, nos ajude a resolver os nossos problemas menores. Estende a Tua mão, ó Deus, e derrama, Pai, Tuas bênçãos de amizade, de restauração, de unidade, de reconciliação. Ó Deus, opera. Nós sabemos, Pai, que a partir daí o nosso cristianismo vai se distinguir. Essas coisas, ó Deus, aconteçam para a Tua honra, para a Tua glória, e nós sabemos que acontecendo, grande também vai ser a nossa alegria. Te damos graças, te pedimos no nome de Jesus. Amém.